Dr. Stone e a vida Minecraft. É isso que nós vamos ver hoje, o famoso Dr. Pedra do nosso queridíssimo Tsukuraya. Então só bora! Dr. Stone, a gente já tá no quinto vídeo e até agora esse anime não acabou. Então Ainda hoje bem. bora continuar essa série que infelizmente só deve ter mais 2 temporadas, porque eu já li o mangá. Saco pra mim Sei como é. toda vez. Só que antes, Sim, eu gosto seja do final. membro, vire membro pra ajudar o canal e ganhar alguns benefícios. Bora lá. Na última temporada, a gente descobriu finalmente o paradeiro do Wingman, o maior suspeito de ter transformado todo mundo em pedra. E o lugar onde Será ele que tava sabe? era um lugar bem pertinho aqui da Terra, sabe? Uma tal de Lua. Mas Lua? antes da gente seguir com o vídeo... Oi, o que Ixi, aconteceu? seu celular travou. Sorte que Não. foi na hora certa, porque o patrocinador do vídeo é... Bem, livrei-me do AD, então só bora. Então Senku e sua galerinha decidem que se ele tá lá na lua, eles vão lá pessoalmente cobrar ele. E sim, É o isso. anime começou com o Senku fazendo coisas simples que nem sabão, e agora ele vai construir simplesmente um foguete. E pra isso, Não ele vai ter que dar a sozinho. volta no mundo inteiro pra Exato. coletar vários recursos de vários países. Onde a primeira parada é a terra do Tio Sam, pois ele quer usar o milho que os Estados Unidos têm pra fazer uma fábrica de álcool, e assim ter fluido de reviver infinito. Porém, tinha um Ou dá pra fazer outra coisa. pequeno problema, que era que o Sengo queria pegar uma rota mais rápida, porém mais perigosa, enquanto o Ryusui queria pegar a rota mais segura. Só que a diferença de dia deles é que a rota do Sengo é 40 dias e o do Ryusui é 70 dias. E então, pra resolver Prefiro esse 40 impasse, dias mesmo, que eu tenho que trabalhar mais. os moleques Prefiro. decidem jogar uma partida de pôquer, onde os times são Ryusui e Gen contra Kohoko e o Senko. E obviamente que mal começa o jogo e o Gen já começa a tentar trapacear. Porém, a Kohoko com a sua Quem disse que é o único que uma vai tentar. aguçada pega ele bem no ato. E tipo assim, eu só dei esse contexto aqui porque eu queria fazer só uma pergunta bem simples, que é Fala. tipo assim, pra onde o Senko tá olhando aqui, mano? Rapaz, não julgo. Mas Tá assim certo. não segue, onde mais uma vez o Gen tenta trapacear, mas a Kohoko e o Senko conseguem perceber antes que ele faça qualquer outra coisa. Até que do nada o Ryusui manda o lendário: Truco, porra! Fala 6, ladrão! Fala 6! Ah, tu quer 6? É, tu quer 6? 12, filha da puta! Mas tu perdeu, mas ninguém te ama, mas desiste dos seus sonhos! Que Ah, o Moreno tá ignorante, né, cara? Por que é isso isso, tudo? Moreno? Você não é assim. Bom, no fim o Senko ganha o Rapaz. jogo na base da boa e velha ciência. E Deixa mais manipulação, já que é o robô, mas enfim. assim fica decidido que eles vão pela rota que eu apelidei de Eu na Cama, porque é Ela colocou um produto que ele é alérgico nas cartas que eram pra fazer o set mais absurdo que tinha. Então, ele colocou e foi pegar as cartas que deixavam ele doente. E era isso. curta e rápida e intensa. Nossa, ficou uma merda isso, né? Só que aí a gente Não descobre entendi. que, na verdade, o Ryusui nunca tava contra o Senko nesse questão da rota. E que eles dois só tinham combinado isso tudo pra fazer um espetáculo pra todo mundo e fazer eles aceitarem essa rota mais tranquilamente. E além disso, como incentivo pra eles que vão ter que trampar igual uns condenados pra seguir essa rota, Pior os que vai. moleques simplesmente reinventam a cerveja. E assim, depois de uns dias Muito de foda. trabalho e beber Por mais que eu odeie cerveja, nunca vá beber isso na minha vida, tal como qualquer outra bebida alcoólica, eu não bebo, nunca vou beber. trabalho e beber, o grupo finalmente chega nos Estados Unidos. Aê, caralho! Finalmente chegamos! Pera aí, gente. O que é aquilo? Deixa eu ver aqui. Não, não tem isso. Infelizmente, tudo já foi embora. Não vai dar pra rir de nada disso. Galera, bora voltar pro Japão que tava melhor. Mas assim, ele segue um rio pra chegar onde o Senko achava que poderia ter milho. E a suspeita deles se confirma quando eles encontram uma espiga de milho inteira no estômago de um jaré. Sem contar que depois eles veem um monte de grão de milho descendo o rio. E até aí, tudo tranquilo, né, pai? O que de ruim Será? poderia acontecer? Não é como se do nada eles fossem ser atacados pela porra de uma metralhadora. Não, né? Foram. É literalmente isso que acontece. Sim, o Senko já tinha até estranhado um pouco o fato de estar descendo tanto milho pelo rio. E o motivo Uma pra isso armadilha. é que eles estavam sendo atraídos por uma armadilha. E isso deixa óbvio que eles não são os únicos humanos que foram despetrificados. Na verdade, o Senko acha até que outra pessoa se despetrificou sozinha que nem ele. E que por coincidência do Exato. destino, no caso o roteiro, essa pessoa também aparentemente é uma pessoa da ciência, já que
é muito mais roteiro do que isso. Não sei se o Tsuki vai chegar nessa parte, mas rapaz... O cara tem uma fodendo metralhadora. Eu acho que é a melhor coisa desta temporada, esse plot twist. E bom, eu acho que dá pra dizer que o Senku tava certo, já que não bastasse uma metralhadora, logo em seguida eles são atacados por um fucking avião. Muito foda. Hã? O que é aquilo? Não, ele não tá fazendo o que eu tô pensando que ele tá fazendo, né? Foda! Ele tava assim, uma obra de arte. E acreditem se quiser, Perfeito. o moleque vendo que eles estavam literalmente sendo metralhados por um avião. Ai, meu Deus. O Senku ficou todo absurdo. Ah, que aviãozinho, que fofo, queria tanto construir uma coisa assim. Sempre foi meu sonho ver Hiroshima Nagasaki de perto. Mas Oi, ele calmou, que já isso? pensa num plano pra tirar eles Calmou. daquela situação, onde ele faz uma mistura maluca e manda o Kirizami jogar um frasco no avião. E o que ele produziu ali Não é a Kirizami? É o Kirizami? Eu sempre pensei que fosse a Kirizami. foi um gás extremamente prejudicial pros motores, fazendo assim o motor do avião parar na hora e o maluco se estrambelhar no meio da floresta. E como eles não são... Eu já vi. Meu Deus, não foi a única coisa que caiu aqui, não. Rapaz, a luz também quis cair. Mas eu sempre vi esse meme do avião caindo, mas eu nunca achei tanta graça. Mas aqui coincidiu tão bem. bobo nem nada, os moleques já metem um card reverso do Uno e roubam o avião pra eles. Só que quando eles Muito chegaram no foda. lugar onde o avião tinha caído, o pessoal que tava pilotando já tinha fugido. Então a Korko e o Pessoal, Chrome uma começam pessoa. a seguir ele, onde no meio do caminho, alguém percebeu que aquele cara tava atraindo eles pra uma armadilha. Então Óbvio. ele manda eles ficarem pra trás enquanto ele vai sozinho. E assim, dito e feito. Pois depois de andar mais um pouquinho, o Gen se depara com isso aqui. Aí, meu rei. Rapaz. Celular ou a bunda? Ô, viado, nem vai Bunda. dar. Eu tô sem celular aqui, tá ligado? E aí, Gen, tá aí? Aí é complicado. Achou o cara? Ô, mano. Não tava querendo me dar a bunda? O nome desse cara é Stanley Snyder. E ele leva o Gen diretamente pro líder dele. E aqui a gente conhece o tal cara da ciência que nem o Senku, o Dr. Shannon. E por isso que, obviamente, que o cara ia ter uma desgraça de um detector de mentiras. O cara tá Muito no mundo foda. de pedra e a prioridade dele foi... Ele não tá no mundo de pedra. Quem disse que eles ressuscitaram na mesma altura? Ressuscitaram, pode ter uma distância de anos. Se ele for tão inteligente quanto o Senku, spoiler, fazer um detector dá pra fazer um avanço muito maior. de mentira. E lá ele já começa a fazer um interrogatório com o Gen, mas ele só não contava com o fato do Gen ser um mentiroso profissional. E mesmo com o detector, ele consegue mentir e diz que o grupo do Senku é controlado por um cientista do mal que obriga eles a fazerem tudo. E que o Dr. nome desse Taijo. cientista é Taijo. Mano, o Gen meteu o maior louco da história e disse que o líder do grupo deles era o Taijo. E depois dessa, o E Shen... pior que ele fez muito bem. Nós nem sabíamos na época quando ele falou isso, mas rapaz, essa foi uma jogada de mestre quando paramos para conhecer o Shannon. já manda um zap pro barco do Senku, dizendo que queria falar com um tal de Dr. Taijo. E basicamente o que Muito ele bom. fala é: As armas, munições, diversos calibres faz o estrago quando uma 9mm te atinge. Colt, rifle, pistola, Glock, um tiro na cabeça, massa se fala que e explode. ele diz pra eles que já Realmente, completou o faz processo sentido. de Averbosque, Havesmoker, Solnens Blades, mano, sei lá como fala essa porra. Mas o Senku Também explica não que sei. o que ele quis dizer foi que agora ele é capaz de produzir armas e munição numa escala quase infinita. Por isso, se eles forem contra ele... Mas ele também diz que se eles se renderem e trabalharem pra ele, ninguém precisa morrer, pois ele tava sem mão de obra. E só com isso, o Senku percebe que ele não sabia fazer a fórmula de fazer o fluido de reviver. E essa agora é a maior arma deles contra o Shannon e todas as suas armas. E com uma nova guerra Sos. basicamente anunciada entre eles, o Senku bota todo mundo pra construir um porta-aviões no barco deles, pra assim eles Muito poderem foda. usar o avião que eles tinham roubado. E meus amigos, é agora que temos a aparição dele. O Matoso. E pra Muito que essa foda. roupa listrada que eu tô Apareça, vestindo? Matheus. Tá arrasando com esse lookzinho. E bom, meus amigos, eu não sei exatamente Da hora quem é o demais. diretor da dublagem desse anime, mas alguma coisa esse cara sabe, porque colocar o Matoso logo pra dublar o personagem que é garo de uma mina de cabelo curto e colorido Rapaz, faz muito sentido. Eu não tinha parado nem pra pensar nisso. foi coisa de gênio. Mas é isso aí, meu Absurdo. mano Matoso, tá de parabéns pela dublagem, tá muito, Muito boa, foda. mano. Eu te amo quase tanto quanto você ama esse tipo de garota. E falando na mulher, Rapaz, faz sentido.
O nome dessa garota é Luna. E caso você tenha se perguntado do porquê a garota tá se perguntando do porquê ela tá usando o vestido, tipo, como assim? Não foi ela que escolheu a própria roupa? Bom, não. Na verdade, quem mandou ela usar aquele vestido foi o Stanley, o capanga do Shannon. E ele fez isso porque nesse exato momento, eles estão a uma certa distância do barco do Senko. E detalhe, ele tá com uma sniper. Pois é, mano. Foda. Só uma sniper, nada demais. E nesse vestido que ela tá usando, cada listras tem 5 polegadas. Pois o plano dele é fazer ele se infiltrar no barco deles e encontrar o Taiju. E usar a garota como uma régua pra mirar melhor e matar o moleque. E assim ela vai pro barco chorando, dizendo que fugiu do grupo do Shannon e queria ficar com ele. Nossa, tá bom. Quantos sentimentos, tá bom, você fala demais. Enquanto todo mundo que tava lá tava meio na dúvida, já desconfiando que ela podia estar mentindo. E quando o Senko aparece, ele simplesmente chega na mina e mete essa. Iceberg. É o quê? É o que eu uso pra quebrar o gelo. Mas e aí, tá solteira? E bom... Meu Deus. E pior que ela vai começar a namorar os 5, né? O Senko faz isso justamente porque se ela for uma espiã, ela vai ser perfeita pra conseguir informações sobre o Shannon. E pra comprar ela, o moleque tem a brilhante ideia de fazer um sorvete. E mano, eu não tanto que desde o início o plano deles era fingir que o Taiju era o cientista no lugar do Senko. Pois enquanto o Senko é só a capa do Batman, o Taiju é muito mais forte e resistente caso tente... Não, forte, tem muita gente mais forte no barco do que eu, mas resistente é a definição do Taiju. Fazer alguma coisa com ele. Só que desde que essa mina entrou no barco, os moleque não fazem esforço nenhum pra manter a mentira. A primeira coisa que a mina fala é que vai usar os seus instintos pra descobrir quem é o Taiju, pois o tipo dela é exatamente o cara inteligente e o mais magro. Mas aí ela vê todo mundo chamando o Taiju pelo nome, e aí ela percebe que o suposto cientista do grupo é o marombeiro carregando uma tora de madeira nas costas. E enquanto isso, ela vê o Senko fazendo 500 maracutaias científicas só pra fazer a porra de um sorvete. E pra piorar... Não fala mal do sorvete, sorvete é bom pra caralho. Quando o bagulho fica pronto, os caras ainda colocam na casa do sorvete Senko Ice Cream. Foda! Popcorn and ice cream sellers. E mesmo com todas essas pistas mostrando que talvez o cientista não era a porra do Taiju, ela não desconfiou em nenhum momento que podia ser mentira. Ou seja, gostosa e burra, do jeitinho que o Matoso gosta. Exato. Mas não posso falar nada. assim, quando ela come também gosto no sorvete, ela fica impressionada. Cabelo colorido aí já é questão de traumas, aí já não é tão bom, não quero não. Nada com o nível de coisas que ele também consegue fazer com a ciência. E acaba soltando algo que deixa o Senko em choque. Basicamente, ela fala que o Shannon diria que aquilo é elegante. E assim ele percebe que esse Dr. Shannon, na verdade, é um cara que ajudou muito ele nas suas criações científicas, quando ele era o seu professor. E assim começa um flashback do Senko criança tentando construir o seu primeiro foguete e ficando meio impactado no processo por não saber exatamente no que ele tava errando. E por isso o moleque manda um e-mail pra NASA explicando tudo o que ele tava fazendo. Só que como eram coisas muito complexas e ele tinha tipo 8 anos, todo mundo achou que era só um trote, mas não o Shannon. E assim ele responde o Senko dando algumas dicas pra ele, dizendo que no muito final foda. A ciência é elegante. E a partir disso, eles começam a se falar com frequência e discutir sobre assuntos científicos juntos. É que o ciência elegante é como 1 bilhão de % do 5. É muito foda essas gírias que eles têm. Ou seja, o cara foi literalmente o mentor da ciência do Senko. Mas aí o cara é demitido. Absurdo. Aí ele manda uma mensagem pro Senko dizendo que a ciência é poder. E aí ele tá numa base espacial com um monte de gente e o pai do Senko junto. E ali eles perguntam... Ela não foi demitido. Aí o Tsuki mandou umas paradas. O projeto que ele queria fazer, que ia avançar a ciência para outro nível, foi recusado. Porque eles querem que a ciência evolua de pouco em pouco e não vá logo descarar e tudo. O objetivo dele é fazer a ciência e logo o máximo possível avançar. E há muitas pessoas que querem ganhar mais dinheiro, fazem versões muito mais básicas e vendem várias e várias vezes. Assim tem um progresso lento, mas constante, e estão sempre recebendo cada vez mais. Pergunto pra ele o que ele faria caso ele fosse mandado de volta pra Idade da Pedra. E aí ele dá uma resposta bem básica. Que ele faria armas pra governar o mundo e viraria um ditador. Beleza. Tá certo. E por último, a gente vê que numa vez que o Senko foi visitar o pai dele, eles acabaram se encontrando. E tiveram esse momento lindo entre aluno e mestre. Silêncio. Foguete. Foguete. Só que
Elas nem disseram isso, eles ficaram parados. Acho que o Senku nem reconheceu ele na altura. Bom, como eu já tinha dito, parece que o Senku do nada ficou pro caralho e desistiu de se esconder, pois ele fala pra todo mundo ouvir que o Shannon é o mentor dele. E a Luna, vendo isso, tenta passar mensagem pro Matoso que tava vendo de longe no binóculo. E apesar de ele não entender, porque a mina tava sussurrando o Senku, quando ele fala isso pro Shannon, ele entende na hora. E assim, ele manda o Stalin cancelar o tiro no Taiju e começa a passar as informações pra ele da altura do Senku, baseado naquela vez que eles tinham se encontrado pela primeira vez. E assim, o nosso mano desprovido de rabo acaba tomando um balaço no peito. E é isso aí, rapaziada, finalmente chegamos no fim de Dr. Stone. Tamo junto, mano. F5, vamos comentar aqui o F5, pô, essa ending é muito foda, mas vamos comentar aqui o Fzinho pro cara, né, por amor de Deus, o cara merece, ele fez 5 temporadas muito fodas, mas é isso. Tu tem que terminar um dia. É óbvio que eu tô zoando, né, porra? Felizmente, antes do Stalin atirar, o Ryusui percebe que a Luna tava olhando muito pro meio da floresta e consegue avisar que tem um sniper mirando neles. E assim, antes de tomar o tiro, o Senku usa todo o seu conhecimento científico pra fazer um colete com farinha. Só que como nem tudo é mil maravilhas, o colete improvisado dele não É que um colete consegue parar balas normais, não uma fucking sniper. para bala 100%. E alguns estilhaços... Não, balas consegue tancar tranquilamente. Isso aí é uma forma muito boa e até era a forma mais segura que temos no mundo de atuais. Então, parando pra pensar, é muito legal como ele fez isso rapidamente usando sorvete. Não foi farinha, foi a massa que tinha que sobrar do sorvete que ele fez isso. Mas, parando pra pensar, ele fez uma coisa muito foda, mas como entrar uma sniper, não tem o que fazer. E se ele só não acertou a sniper na testa do Senku por um motivozinho que foi... Como é que eu ia te explicar? Porque primeiro bateu no navio, depois bateu no saco que tá protegendo o Senku, e ele não acertou a cabeça do Senku porque estava sendo protegido pelo navio, então não sabia exatamente onde é que o Senku estava. Sabia uma zona específica onde ele podia estar, porque o dono do barco avisou, esqueci o nome do cara. Ainda acertam ele. E aí, quando eles vão ver o moleque, mano... Ô, Senku, mano, toma cuidado, mano. O Ryusui falou que tem um sniper mirando na gente, cara. Toma cuidado, é se mesmo? esconde agora, viado. Rapaz... complicado. Porra, valeu pelo aviso, moleque. Bom, apesar de ter conseguido diminuir o estrago, ele ainda ficou muito ferrado com o tiro. E provavelmente, sem atendimento médico, ele ia morrer. Mas aí que as coincidências chamado roteiro surge. E a Luna revela que era uma estudante de medicina. E apesar do Senku soltar essa situação agora por culpa dela, ela se comoveu muito vendo tudo que o moleque fez, mesmo numa situação... Nada, pô. Ela só tava querendo ficar com o Senku e era isso. Para de inventar, Tsuki. Ela só queria namorar o Senku, queria dar uma sentada e era isso. Como aquela. E assim, ela decide salvar ele e evitar que o moleque sangre até a morte. Mas agora, a gente vai voltar pro grupo que tava perto da base do Shannon. E eles estavam planejando cavar um túnel pra chegar até lá e capturar ele. Até que eles recebem a notícia que o Senku tinha caído e tava precisando tomar um shieldão. E também que o Senku tinha deixado outra mensagem, que é que agora era o Chrome que tava no comando. Enquanto finalmente, isso no barco... Porque o arco passado, o Chrome ficou de escanteio num nível insano. Só no finalzinho que ele teve o plano de conseguir fazer aquelas paradas dos dedos para conseguir medir a distância. Mas de resto, foi o Chrome, foi sumido, esquecido. Não fez nada no arco passado todo. Eles continuam o projeto de fazer o porta-aviões. E bom, nesse meio tempo deles construindo, não acontece quase nada que vale comentar aqui agora. Só tem uma coisinha aqui que eu anotei e peraí, deixa eu ver o que é. Um segundo. O Senku vira namorado da Luna. Já tinha falado. Tá certo isso? Então, tá. Eu sei que eu ajudei pra eles te darem um tiro no meio do peito, mas você tem que entender, né? Eu fiz isso porque eu te amo. Mulher, eu tô com uma bala no meio do meu peito. E é nesse momento que a gente também... Mentira, estás com um pedaço de bala, então não é uma bala completa. descobre que o Matoso tinha sido pego pelo grupo do Senku e tava sendo feito de refém. E que eles estavam mocota... Grupo do Chrome, respeito ao Chrome. Pedindo pra ele falar a planta da base do Shannon pra ele. Só que ele tava negando com todas as forças do mundo em fazer isso. Mas aí chega essa notícia pra ele que a Luna tava namorando o Senku agora. E como um ótimo exemplo de homem de respeito que nunca se deixaria ser manipulado por coisas como mulher e assim mantém sua moral e princípios até o fim, ele desenha a planta pra eles do lugar porque ele faz de tudo pela Luna, mesmo que ela esteja namorando outro cara. Ela era motorista dela, mas sim, ela gostava dela. Estaremos na trincheira por você, meu mano Matoso.
Mas bom, logo depois disso a gente vê eles sendo atacados Rapaz, acho que o Matos faria pior. pelo Stanley com o avião e eles usando o que eles roubaram pra contra-atacar. E essa briga aérea deles é basicamente um pega-pega onde ganha quem ficar atrás do outro. Lá ele. E enquanto eles estão nessa brincadeira deles aí, o resto do grupo do Shannon usa submarino pra atacar o barco do Senko. E enquanto eles começam a se dar tiro e se esfaquear, o Senko, o Ryusui e o Stalin estão lá. E um detalhe muito foda. Pô, a aérea é muito legal. engraçado é que o Stanley literalmente diz que é um piloto da Força Aérea, enquanto o Ryusui é só a porra de um moleque que jogava videogame. E a mesma coisa vale pro Shannon, que é um fudendo cientista da NASA, enquanto o Chrome é um moleque que até um tempo atrás estava catando pedra colorida. E aí eu me pergunto pra vocês, quem ganha essas duas disputas? Dois adultos profissionais no que fazem ou uns moleques... Pô, mas eles não sabiam da existência do Chrome. Aí tá fazendo uma parada maluquice, pô. Que isso, Suki? O Shannon não sabia da existência do Chrome, nem sabia que ele era um cienceiro, como ele se autodenomina. Rapaz, que isso? Eu tava cavando uma trincheira lá. Não é trincheira, porque trincheira tem dá pra ver o céu. Tava cavando um túnel pra debaixo da base do cara lá criar armas. Então, ele conseguiu sequestrá-lo, porque ele não sabia da existência disso. É o básico, pô. Como é que vais derrotar um inimigo que tu não sabes que existe? com muita fé e pouco pelo no saco? Bom, eu te digo a resposta. A porra dos moleque. Pois os... Pô, primeiro, o Senko tem essa parada aqui que consegue inutilizar um avião. Muito Senko e foda. Ryusui conseguem vencer o Stalin usando de novo aquele gás pra parar o motor, só que infelizmente acaba caindo no motor deles também. E Isso aí foi a maior bizarrice que eu já eles vi. caem junto e o Chrome consegue criar uma broca e cavar um túnel do zero até a salinha do Shannon. E assim... Porque o Senko deu as informações como construir isso, não foi o Chrome que... como é que eu vou fazer isso que demorou tanto tempo para ser criado na Era Moderna, mesmo se eu ter o conhecimento da Era Moderna? Rapaz, claro que foi o Senko que contou isso, então o Senko tem muita informação, que já vimos quanta informação o Senko tem, sabe? Não sei. assim conseguindo pegar ele de refém. Porém, nem tudo está ganho, pois o Stanley mais uma vez tinha conseguido fugir do avião antes do Senko e Ryusui chegarem lá. E ele foi correndo pro barco do Senko pra ajudar na batalha e fazer todos eles de refém. Mas enquanto a rapaziada do barco tá toda amarrada lá, a gente tem finalmente o reencontro do mestre e o aluno. Onde o Shannon, quando vê o Senko, fica com essa carinha toda idiotinha dele aí, todo felizinho. Nem parecia que queria matar lá pouco, parece uma carinha de inocente. Ah, meu discípulo, coisa bacana. Nem parecendo que quando o Stanley perguntou pra ele se ele tinha certeza que era pra matar o Senko, ele falou... Mete bala. E assim, depois de eles trocarem um leve papo, Pô, a dublagem desse anime tá muito boa. Não é à toa que matou tá ele nela. já fala pra ele que mesmo ele tendo ele como refém, todo o time dele também tá de refém no barco. E se eles tentarem lutar contra o Stanley, ele vai dar um pau em todo mundo. Afinal, ele é um profissional militar. E também que eles não têm pra onde fugir, justamente porque eles estão lá no barco. E é aqui que o Senko mete o carioca mais uma vez e rouba o barco do Shannon. E no meio do caminho, eles ligam pros generais do Shannon e simplesmente revela a fórmula de fluido de reviver, dizendo que o plano dele é fazer uma cidade do milho para fazer fluido de reviver infinito e reviver milhões de pessoas para usar de mão de obra. E caso você não lembre, o Shannon tinha dito que eles estavam precisando de mão de obra. E apesar do cara aceitar, já que o acordo era lucrativo para os dois grupos, ele já avisa que mesmo ele fazendo esse acordo, o Stanley vai estar cagando e vai ir atrás dele para pegar o Shannon de volta. Pois. Então a única opção que o Senko tem é seguir em frente pro próximo destino dele. E Brasil. assim deixar o grupo que ficou pra trás ajudando a trabalhar nessa E sim, elas vão para o Brasil agora. cidade do milho. E é literalmente isso que eles fazem. O Senko vai com a rapaziada que já tava com ele rumo ao próximo país. E que país é esse, você me pergunta? Bom, nada mais e nada menos que o nosso queridíssimo Brasil. E é assim que a quarta temporada Eu fiquei bem triste, que depois do Brasil, eles foram quase para Portugal. Foi quase. Foi na Espanha. Mas de enfim. Dr. Stone acaba. Mas, mano, agora eu só tô pensando. Mas também, se for pra fazer o que eles fizeram lá, que não foi fazer nada, realmente tem de ir pra Espanha mesmo. Não fizeram nada. O arco da Espanha é o pior arco que eu já vi. Eles foram lá,
2 capítulos, vazaram. Para que foi mencionado que eles foram para lá? Podia ser só um flashback que eles foram lá. Inútil aquilo. Enfim, bora ver aqui. Pensando aqui, O Tsuki eles vão finalizando vir o pro vídeo. Brasil. Tudo que envolve o Brasil no mundo inteiro, eles têm 2 estereótipos: futebol e samba. Será que o próximo vilão da 5ª temporada de Doctor Stone vai ser o homem futebol e a mulher samba? Eu não... Não é. É muito bizarro, tem muita guerra, tem o melhor arco, que na minha opinião, claro, da Suica, mas enfim. O arco da Suica é foda. Pode até ser curto, mas é incrível. Tipo, aquilo que ela fez é inacreditável. Se tu não viste, tu tens de descobrir na próxima temporada. E quando o Tsuki trouxer, estás inscrito aqui no canal para assistir o vídeo. Então inscreve-te aqui para não perder o vídeo do Tsuki quando chegar. E é isso, valeu, falou e fui. Fica bem, pessoal. Tchau, tchau.